AI Magic Mask 2, nova versão da máscara inteligente do DaVinci Resolve, a famosa rotoscopia. Vem comigo aprender agora como utilizar na prática. Eu tô nessa introdução do vídeo, como você já assistiu no vídeo anterior, então aparece a logo do DaVinci Resolve entrando aqui na frente, né? Só que você pode ver que eu ainda não apliquei o Magic Mask, porque a gente vai aplicar ele fora do Fusion dessa vez. A inteligência artificial nova que foi desenvolvida, ela tá só na aba Color, ela ainda não tá na aba do Fusion. Então a gente vai usar lá mesmo, tá? Porque ela tá bem precisa e eu vou mostrar pra vocês como tá utilizando. Primeiramente eu vou duplicar essa camada, né? Que é a camada que eu quero aplicar segurando o Alt ou o Option e arrastando pra cima. Eu vou clicar com o botão direito, vou abrir no Fusion só pra remover o que eu não quero que tenha, tá? Porque eu fiz uma transformação de movimento lá, então eu quero manter ela, só que eu não quero o logo do DaVinci aparecendo. Aqui você já tá vendo, ó, que ele tá na camada de baixo. Um ponto importante antes de ir para a aba Color é você não fazer o Magic Mask no clipe inteiro se você não for usar a máscara no clipe inteiro. Então eu vou dividir aqui, ó, a partir daqui começa a aparecer o DaVinci ali, né? Então eu vou começar a partir daqui, vou cortar e vou deletar o que tá para trás. Então eu vou aplicar a máscara só nesse pedaço aqui. Aí eu desabilito a camada de baixo, habilito a camada de cima e agora vamos para a aba Color. Pronto, aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse ícone, que é o da máscara, né, inteligente. Você pode ver que ele já está numa interface um pouquinho diferente da que era anteriormente. Nessa atualização do Magic Mask 2, ele não funciona mais com aquele risco. Você agora vai selecionar o que você quer tirar. Então eu vou selecionar, por exemplo, o meu rosto. Vou esperar carregar aqui, eu vou clicar nesse ícone para poder habilitar a visualização, pode ver que ficou todo vermelho. Eu vou clicar no meu cabelo também, porque eu quero que pegue o cabelo. Ele já selecionou eu inteiro. E eu vou clicar aqui no fone, que ele não identificou o fone, tá? E pronto, agora ele identificou tudo, tá tudo selecionado. Pode ver que às vezes vai ficar alguns pontinhos faltando, ó. Você pode clicar aqui para ele identificar, tá? E pronto, já identificou tudo, tá o meu corpo inteiro ali selecionado. O MacBook, como ele tá estático, talvez depois eu faça só uma máscara, em vez de fazer com a máscara inteligente, porque por estar parado acaba sendo desnecessário gastar performance com isso, então eu vou dar um Ctrl Z aqui. Pronto, agora ele vai aplicar a máscara só em mim mesmo, que foi o que eu selecionei primeiro. E agora eu vou clicar no Track Forward and Reverse. O tempo para carregar o Magic Mask vai variar, claro, do desempenho do seu computador e também do tamanho do clipe que você selecionou. Como eu disse anteriormente, quanto menor o clipe, melhor, né? Então vai ser mais rápido. Por isso que eu cortei e tirei aquele pedaço do início que eu não iria usar, então ele vai carregar até mais rápido do que se eu usasse ele inteiro. Muito bem, máscara carregada, a gente passar aqui, a gente vê toda a máscara aplicada ali no DaVinci, todo o corte. Só que se você quiser ver com mais precisão, você vai fazer o seguinte, você desabilita esse modo de visualização e clica aqui, ó, nesse highlight, ou segura o Shift e aperta o H. E pronto, aqui você já consegue ver com o fundo cinza, seria como se estivesse sem o fundo, tá bom? Você pode ver que, claro, ela não é perfeita, né? Então a gente vai aplicar aqui um blur, clicando e arrastando para a direita nesse Blur Radius, aqui ó. A gente vai arrastando, arrastando, pode ver que ele vai ficando com uma suavização da borda. E beleza, vou desabilitar esse modo de visualização, voltar aqui. E para essa máscara ser aplicada na timeline, porque se eu voltar lá, você vai perceber, ó, que ela não está fazendo a função de máscara, mesmo se eu habilitar a camada de baixo. Para que isso aconteça, eu tenho que voltar na aba Color, obviamente, clicar com o botão direito aqui e colocar em ADD Alpha Output. Dessa forma, eu vou criar um canal de saída para o canal Alpha, né, que é essa transparência. Eu clico ali no azulzinho e arrasto para essa bolinha e solto e pronto. Agora já está aplicada a máscara. Lembrando, esse eu apliquei no formato Faster. Agora eu vou fazer uma nova versão aqui, vou aplicar ele no formato Better, para vocês verem a diferença, tá? Vou aplicar novamente, eu vou usar os mesmos pontos que eu tinha criado, tá? Aqui, ó, deixar eles visualmente selecionados. Vou soltar aqui só pra gente ver, tá? E agora eu vou ativar a qualidade como Better, que ele é uma qualidade superior, né? Então ele já vai suavizar as bordas, ele já vai fazer um refinamento ali, tá? E daí, deixa eu ativar aqui pra gente visualizar. Ó, pode ver que ele já pega os fiozinhos de cabelo, ó, então ele é bem mais preciso, assim, né, nessa questão. Porém, ele exige mais do computador e, às vezes, em algumas situações, ele dá uma falhadinha, porque como ele tenta ser super preciso, ele acaba tendo alguns problemas de detalhe. Eu vou fazer aqui o tracking e vou mostrar pra vocês caso aconteça, tá bom? Muito bem, o tracking foi finalizado. Primeiramente ativar aqui, né, pra gente ver, ó. E você pode ver que ele já tem uma suavização própria, ó, aqui nessas beiradas também.
Em algumas situações eu gosto de usar o Better, tá? Que ele conseguiu até detectar o fio do fone, ó. Então você vê que tá bem mais preciso do que antigamente, né? Ele conseguiu identificar até o fio do fone de ouvido, cara. Então agora a gente vai ver aplicando o filtro aqui, ó. Conectando o off output. E você pode ver ali, ó, que tá com esse esbranquiçado, né? Do fundo ali do vídeo. E por isso que às vezes eu não aplico o Better, né? Às vezes eu aplico só o Faster mesmo, ó. Vamos ver a comparativa, vamos até esse frame de referência. Ó, esse aqui é o Faster. Para você que precisa de algo mais rápido, ó, fica assim, dessa forma. E assim é o Better. Realmente o Better é melhor, né? O Better significa melhor, tá? Para você que não entende inglês, Faster é rápido e Better é melhor. Então, é assim que fica esse resultado. E você pode ver aqui que agora está com essa máscara aplicada. E o que eu gosto de fazer, depois que eu aplico o Magic Mask, eu venho aqui para otimizar o workflow como um todo, eu clico no clipe que eu apliquei o Magic Mask, botão direito, Render in Place. Aqui, sempre lembra de deixar essa configuração que está na sua tela. Se você deixar em Apple ProRes 422, ele não vai ter a transparência do fundo, tem que ser o 4444. Deixa ele selecionado, colocar aqui início do vídeo, clique em Render, ele vai pedir um lugar para salvar, eu geralmente uso a estrutura de pastas que eu já ensinei para vocês lá no Instagram, então eu venho aqui em Assets e deixo aqui dentro, clico Open, ele vai fazer o render, e daí toda vez que eu rodar aquele clipe ele já vai estar produzido, ele já vai ser como se fosse um vídeo normal, não um vídeo com efeito, então ele vai ser bem mais leve, porém com o efeito aplicado. E agora, para a gente aplicar aqui no MacBook, eu vou ensinar para vocês qual que é o processo que eu faço, né? Então, vou selecionar aqui o clipe, vou clicar em Open in Fusion Page. Aqui dentro, eu vou tirar esses que eu não vou usar, né? Agora, o que eu faço? Eu vou adicionar um background aqui, ó. Vou clicar no background, vou colocar todo em alpha. Clico no Merge Command T ou Ctrl T. E agora, tudo que eu aplicar de máscara nessa camada aqui, nesse Merge, ele vai aplicar no vídeo como um todo, já com o Transform aplicado, tá? Então, eu vou deixar ele selecionado, clicar aqui na ferramenta Polygon, vou clicar em Invert, e daí eu vou selecionar a pontinha aqui do MacBook. Aí, depois de selecionar o primeiro ponto, seleciono aqui o segundo. Que agora eu vou inverter novamente. Ali eu tinha invertido só para facilitar a visualização, tá? E agora eu vou vir aqui em Soft Edge, eu vou desabilitar o Show View Controls, colocar um pouco de soft, opa, foi demais. Como aqui não tem movimento, é só deixar a máscara do jeito que tá. Prontinho, efeitos aplicados. E agora eu vou mostrar para vocês mais um exemplo do Magic Mask, para você ver uma situação completamente diferente dessa, que era uma situação controlada, uma situação fácil de executar, e agora eu vou mostrar para vocês uma situação bem mais complexa. Eu já estou com um projeto aberto aqui para mostrar para vocês, e eu vou deixar o vídeo aqui passando em loop para você ver onde que eu apliquei o Magic Mask. Eu apliquei na pessoa, eu apliquei no que ele está segurando, porque o Magic Mask não identificou junto com a pessoa, porque aquilo é um objeto extra, né? E eu apliquei na planta. Eu apliquei 2 vezes o Magic Mask nesse caso, tanto para fazer uma correção de cor, quanto para poder dar essa profundidade, né? Então colocar os textos atrás da pessoa e também atrás da planta. Só para mostrar para vocês, essa aqui é a minha composição do Fusion, tá? Então o vídeo original ele parte daqui, ele vai avançando e eu fiz a integração com câmera 3D, então eu fui colocando os textos entrando e eu coloquei na frente dele mesmo porque eu já sabia que eu ia aplicar o Magic Mask, tá? Então eu coloquei já pensando em que parte que eu ia precisar ter a máscara aplicada ali, tá bom? Então esse aqui foi o resultado, tá? Do 3D que eu apliquei. E agora vamos para o Magic Mask. Na primeira camada, que foi que eu tirei a pessoa, né? Eu coloquei ela como segundo plano. Eu apliquei esse corte porque eu não ia usar a parte de baixo para essa máscara, até para facilitar para o próprio DaVinci processar, tá? Então eu apliquei essa máscara aqui no Fusion, deixei o Transform para trazer esse movimento que eu fiz na pós. E daí eu já parti para a aba Color. Aqui na aba Color, eu vou mostrar os pontos que eu fiz para vocês, ó. Então eu fiz um ponto no rosto dele, um ponto na camiseta e um ponto aqui no que ele está segurando, que são esses ovos, tá? E com esses pontos o DaVinci já identificou o que eu gostaria de remover e eu apliquei o Tracking Forward and Reverse. Em alguns momentos ele identificou de forma errada a plaquinha, ele não identificou ela e acabou que ela foi para o plano traseiro, né? Ela não foi removida do plano. Máscara aplicada, já vou conectar aqui a saída, a gente vai ver como que ela ficou, ó.
Aqui, ó, a gente viu que já pegou um pouco a mais do que era para pegar, não era para pegar esse amarelo aqui atrás, então a gente vai ter que remover ele, tá? Eu vou só ativar a camada de baixo para a gente ter noção do que a gente precisa remover ou não. Então eu vou dar zoom, ó, tá tampando a letra A, eu vou aonde começou esse erro, ó, aqui, e eu clico nesse pincel, que é um pincel com o menos. E ali eu vou fazer a seleção manual. Eu pego aqui, ó, e vou tirando o que ele pegou a mais. E a mesma coisa se fosse o inverso, se ele tivesse pegado a menos. Aqui, ó, no segundo frame também. Espera aí que voltou. No próximo frame também, passou um pouco mais aqui o tracking que ele fez. Vou voltar um frame. Aqui também, novamente. E essa nova ferramenta aqui do Magic Mask, ela não precisa ser recalculada, tá? Então você vai aplicando frame a frame, o próprio DaVinci já aceita aquilo como uma nova informação. Então ele não vai precisar refazer todo aquele processamento que ele fez. Beleza? Ali foi. Vamos ver se tem mais algum errinho aqui aparecendo, ó. Aqui por enquanto tá tudo certo. Nesses movimentos mais bruscos, sempre fiquem atentos, ó, que ele mexeu as plaquinhas ali pro lado. Aqui tá tudo certo. Vamos ver agora. Aqui, ó, mais um erro. A gente vai vir aqui, agora a gente vai adicionar. Então eu clico no pincel com mais, e aí eu adiciono a informação aqui, ó, de que aquilo também é para ser mascarado, tá? Espera aí que aqui deu um pouco errado. Eu vou adicionar um pouco mais aqui, ó, que eu tinha tirado. Passei um pouquinho do ponto ali. Aí agora eu vou tirando. E mais uma vez, como eu disse, né, o DaVinci já entende que isso é nova informação. E ele mantém, ó, agora foi certo, aqui também faltou. Então eu vou adicionar na máscara essa informação. E pronto. Máscara aplicada com sucesso. Então a mesma coisa com a planta, vamos para a aba Color, vamos adicionar aqui a máscara, eu vou selecionar a planta, no caso aqui essa parte verde e um pouquinho dessa marrom, eu vou ver como está sendo feita a seleção, aplicando nesse botão aqui, né? Já criei outro ponto. Esse pedaço da planta já vai resolver para mim, tá? Porque é só o pedaço que está aparecendo por baixo por cima do texto, né? Então vou dar uma olhadinha aqui antes de aplicar com certeza. Realmente é só ele que está aparecendo ali. Então agora eu volto para o Color. Aqui já com ele selecionado, eu vou clicar aqui em Better e pronto. Agora eu vou clicar o Track Forward and Reverse e aguardar. Pronto, máscara aplicada. Vou dar um Shift H aqui para ver novamente, né? Então você pode ver, ó, que já foi aplicada. Maravilha. Agora a gente vai aplicar aqui o Output Node, né, em alpha, e a gente vai ver como que tá o resultado. Prontinho aqui, ó. Vou colocar em tela cheia para vocês verem aí. Se eu for passando frame a frame, ó, a planta vai ficar na frente do texto e depois sai e fica tudo ok. Então esse é o Magic Mask 2. Foi atualizado, né? Então agora a inteligência artificial do DaVinci Resolve está nele e faz com que seja muito mais preciso. Agora você já pode aplicar ele nas suas produções, tanto para os seus clientes, tanto nas suas pessoais, e vai ser muito valioso aí para você agregar valor na sua entrega. E lembre-se, se inscreva para garantir que você vai receber mais vídeos como esse. Eu vou trazer mais conteúdos explicando profundamente as ferramentas e, claro, com cenários reais, cenários que eu faço no meu dia a dia, que eu faço no meu trabalho, e mostrando para vocês os desafios também de algumas ferramentas. Por exemplo, aquela da planta. Cara, se não fosse o AI Magic Mask 2, provavelmente aquela planta teria que ser feita frame a frame. E se você quer aprender algum outro efeito que eu ainda não ensinei aqui, comenta aqui embaixo que efeito é esse para eu dar uma olhada e te ensinar, beleza? E se você quer ficar por dentro de todas as atualizações do DaVinci Resolve Studio 20 versão beta, você clica nesse card aqui e vê todas as atualizações com IA. E se você quer ver as outras atualizações sem IA, é no outro vídeo que está sendo recomendado aqui. Muito obrigado, até a próxima e valeu!